Final de ano chegando e o que eu faço? Lista de livros que eu quero ler até lá. Hello pessoal, meu nome é Lili Viana de Tempo Literário e bora falar sobre aqueles livrinhos que eu pretendo ou quem sabe eu consiga ler até o final desse ano. Já estamos aí, né, no mês de agosto, então nós fica faltando aí o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Fica simplesmente faltando aí 4 meses para eu poder ler mais livros. Eu basicamente entrei naquela skin leitora, então, ou seja, eu já li 2 livros assim em menos de 2 semanas. Já engatei em outro livro, já estou quase finalizando e já finalizei um outro livro no Kindle, já engatei em outro, ou seja, eu estou literalmente numa bela skin leitora. Então, assim, me respeita. Então, eu separei aqui alguns livrinhos que eu quero muito ler até o final do ano. Ou pelo menos tentar ler algum deles, tá? Porque eu já estou com ele na minha estante há um bom tempinho. Alguns foram os que eu já adquiri, ou seja, acabei comprando, né, na Prime Day, essas coisas, e provavelmente vão furar a fila daqueles que estão encalhados. Sempre acontece isso comigo, mas enfim, bora pra minha listinha. Começando com o primeiro livrinho, basicamente é uma romantasia, acredito eu, e fantasia com romance, enfim, e é basicamente uma duologia, então, ou seja, eu não vou me preocupar em entrar numa bela de um esquema de pirâmide, que tem ali em torno de 5 ou a 6 livros, então, estou pelo menos tranquila em relação a isso. E eu estou falando de Divinos e Rivais. Eu já vi muita gente falando sobre esse livro, sobre a duologia, sobre a história. De vez em quando me aparece ali a fanart, né, dos personagens no meu Pinterest. Então, assim, eu fico bastante curiosa e, tipo, eu só quero ler por conta, né, da fanart que sempre me aparece dos protagonistas desse livro. E eu tenho muita curiosidade, porque eu já vi muita gente falando super bem, que amaram e que se apaixonaram pela história. Então, assim, eu tenho muita curiosidade em ler. Acredito que vai ser um dos que eu vou acabar lendo até o final do ano. Eu espero muito conseguir não só ler o primeiro, mas também ler o segundo. Será que eu consigo? Não sei. Mas quem sabe, né? Eu entrei naquela minha skin leitora, então, ou seja, eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo. E realmente eu estou terminando em menos de uma semana, ou até no máximo aí 1 semana e meia. Então, eu tô muito feliz em relação a esse meu momento. Pode acabar que eu entre numa ressaca literária? Pode, mas por enquanto eu estou feliz com esse meu processo de leitura. E Divino Rivais é um dos que eu tenho muita curiosidade em ler, tanto né, porque eu amo fantasia e, é óbvio, eu amo romance. Então essas duas junções para mim são perfeitas. Com certeza tá na minha listinha. E eu espero muito ler os dois, né, esse ano. Vamos ver se, né, dá certo. E já o próximo livro que eu também pretendo, assim, ler, né, esse ano de 2025 até o final, que é Amêndoas, que basicamente foi um presente de uma amiga minha. Está parada na minha estante há bastante tempo. E faz um tempinho que eu preciso entrar naquela leitura um pouco tipo ficção de cura. Eu acredito que Amêndoas se encaixa nesse tipo de gênero. E assim, quem me deu esse presente foi uma amiga, ela amou essa história, ela favoritou. E eu, assim, tô achando que essa vai ser minha próxima leitura quando eu terminar A Razão do Amor, que é o que eu estou lendo atualmente, que é da Ali Hazelwood, que é o meu terceiro livro da autora que eu estou lendo. E eu tô amando a história, tá maravilhosa. Eu tô para terminar já. E eu acredito que Amêndoa vai ser minha próxima leitura depois que eu terminar A Razão do Amor. Então, assim, acho que, né, já encaixa aqui, né, de ler até o final do ano. Então, espero muito gostar desse livro, porque minha amiga, ela favoritou bastante essa história. E já um outro livro que eu tô, assim, curiosa e ansiosíssima para ler, que já está na minha lista, né, na minha wishlist da Amazon há bastante tempo. Consegui comprar e eu quero muito poder ler ele, que é A Boa da Costa. Se eu não me engano, eu já vi a Mica falando desse livro no canal dela. E eu tenho muita curiosidade, porque eu vejo muita gente adorando essa história. Ela é aquele romance bem clichêzinho, fofo. E se eu não me engano, ela é um romance que não tem hot. Então, assim, pra mim, eu não tenho essa questão aí, eu quero um livro com hot ou não hot, porque eu leio os dois, eu leio ambos. Então, assim, tá na minha listinha, eu tô muito, muito curiosa pra ler esse livro. Eu já vi muita gente falando muito bem dele. E pra quem ama, né, um romance clichêzinho, fofinho, que vai deixar ali o coração quentinho,
né? Eu acho que pra mim vai ser bem perfeito. E esse livro é muito curtinho, então acho que deve ter o quê? Umas 300 páginas? Provavelmente, mas tô bem curiosa pra ler esse livro. E óbvio, né? Tá aí nessa minha listinha aí de, né, até o final do ano. E um outro livro que acabou entrando nessa minha listinha, porque eu já vi gente lendo ele, falando super bem. Eu recebi esse livro, foi de um presente de um amigo meu. E assim, ele amou essa história. Eu já tenho o primeiro. E o terceiro eu ainda não tenho o segundo, porque é uma trilogia. Ainda bem que é uma trilogia, mas, né, não importa, eu quero ler. Que é O Príncipe Cruel. Eu vi muita gente falando desse livro, que se apaixonaram pela história, pelos protagonistas. E se eu não me engano, o personagem aqui desse livro é vilão, né? Eu acho que sim. Comente aí no comentário, gente, pra eu saber. Mas eu acredito que um dos personagens aqui desse livro deve ser vilão. E eu, ultimamente, eu estou muito na vibe de leituras de fantasia, onde nós temos como protagonista vilões. Ou seja, eu cansei de mocinhos, eu cansei de super-herói, eu quero vilão. Acho que depois que eu comecei a ler Assistente do Vilão, fiquei obcecada, apaixonada, e eu agora quero livros de fantasia onde nós temos aí um vilão se apaixonando pela mocinha, entendeu? Tendo ali o seu momento romântico, sabe? Então, assim, acredito que Príncipe Cruel também tem aí um vilão, acredito eu, tá? Eu não tenho certeza. Mas ele está na minha lista parado, na minha estante parado há muito tempo. Vi muita gente lendo esse livro. Uma amiga minha, ela leu esse livro recentemente e ela falou pra mim, leia, porque eu acho que você vai gostar. Então, assim, tô bastante curiosa e tá aí, né, nessa minha meta aí até o final de 2025. E já um outro livro que eu pretendo, né, ler, né, espero conseguir, que é Matéria Escura. Ou seja, olha o abismo que eu criei, saindo de romance, fantasia para uma ficção científica. Eu acredito que vai ser meu primeiro livro de ficção científica que eu vou ler. Ou se eu já li, eu não lembro se eu li algum livro de ficção científica na minha vida. Não faço ideia. Mas acredito que vai ser meu primeiro contato. Pode ser. Enfim, sei que Matéria Escura é uma ficção científica. Tem uma série adaptada. Que, por sinal, lembrando que eu assisti a série antes de ler o livro. E eu não terminei, eu acho que eu parei no sexto. Acho que eu parei entre o sexto e o sétimo episódio da temporada, né, da série. E eu não finalizei. E eu amei tanto a série, né, a história ali, a ambientação, a questão dos mundos paralelos, onde você consegue, né, mudar ali de mundo, de terras, de situações diferentes, né, essa questão de multiverso. Eu amo essa questão de ficção científica, de multiversos relacionado. Eu adoro essa coisa. E quando eu assisti a série, eu sabia um pouco mais ou menos da história. Tentei explicar para minha mãe o conceito, mas não adiantou nada. E assim, me trouxe aquela vibe da série Dark, sabe? E eu amo Dark. Dark pra mim é uma das melhores séries, assim, maravilhosíssima da ficção científica. E vi a série Matéria Escura, gostei, eu falei, vou comprar o livro, eu quero ler o livro. Comprei o livro e o livro está nas minhas mãos. Eu preciso muito ler. Eu vi muita gente falando que é muito bom esse livro, que é maravilhoso. E assim, estou muito curiosa. Eu sei mais ou menos do que vai a história do livro, até porque, né, assisti a série. Eu não sei se a série foi muito bem adaptada em relação ao livro. Não sei se realmente está bem fiel. Então, eu só vou descobrir de fato quando eu for ler, né, o livro. Então, assim, tá na minha listinha, tô muito curiosa. E eu vejo muita gente falando super bem desse livro. Eu não sei quem foi. Foi algum booktuber que leu esse livro e se apaixonou pela história. E fez muito sucesso aí no mundo. Então, assim, no mundo da leitura, todo mundo leu, amou. Então, assim, tô muito, muito curiosa demais para esse livro. Ainda mais para uma pessoa que é obcecada, apaixonada por ficção científica e que envolve essas coisas de multiverso. Então, eu acho, assim, que eu acredito que esse livro vai ser aquele livro favoritado de 5 estrelas. Mas só saberemos quando eu ler, não é mesmo? E já um outro livro que eu vou colocar nessa minha listinha e eu não poderia deixar de fora a minha queridíssima, a minha autora favorita, Ali Hazelwood. E eu escolhi Amor, teoricamente. Pra quem viu aí, né, durante o vídeo, eu falei que eu estou lendo A Razão do Amor, que, né, é o outro livro da autora.
Se eu não me engano, é o terceiro livro dela que eu estou lendo e eu estou adorando bastante. É bem diferente a dinâmica, né, do A Posse do Amor, apesar que seja ali no universo de acadêmico, de cientista, apesar que eu estou me sentindo uma burra nesse livro, mas eu estou adorando a história. Enfim, e é óbvio que eu teria que colocar um outro livro da autora aqui, para eu poder amar, me apaixonar pelo casal maravilhoso. E eu andei dando uma pesquisada sobre as questões de cenas hot do livro, e eu percebi que da Posse do Amor até o seu último lançamento, as cenas hot vão aumentando de acordo com o livro. A Razão do Amor, se não me engano, tem 3 a 4 cenas, 3 ou 4 capítulos onde acontece as cenas hot. E, se eu não me engano, Amor, teoricamente, deve ter uns 6 ou 7. Então, ou seja, vai crescendo. E eu estou amando isso. E, assim, Amor, teoricamente, eu acredito que vai ser minha próxima leitura. Eu tô doida pra ler esse livro. Comprei esse livro também recentemente, acho que foi na Prime Day, acredito eu. Eu comprei algumas coisas e nem lembro, enfim. E eu quero muito poder ler outro livro da minha queridíssima autora maravilhosa e perfeita, né? E poder me apaixonar pelos personagens que ela cria, né? Então, tá na minha listinha com certeza. E provavelmente, em algum momento, esse livro vai acabar, né, sendo lido, entrando aí em algum momento, né, da minha vida. Mas é isso. E já um outro livrinho que eu coloquei nessa listinha aí de livrinhos que eu quero muito ler até o fim do ano, que é Nem Te Conto, da Emily Henry. Se eu não me engano, eu só li um livro da autora, que é Leitura de Verão. Eu não li mais nada da autora, então eu preciso ler mais livros dela, porque eu gostei muito de Leitura de Verão. Quero poder ler outros livros. E eu tenho esse na minha estante, que é Nem Te Conto, que acho que foi algum amigo secreto de final de ano. Acredito que foi em algum desses momentos. E eu acabei ganhando ele. E eu estou louca pra ler esse livro. Já faz um bom tempinho que tá parado na minha estante. Acredito que acho que vai fazer um ano que tá parado. Ou até menos. Enfim. E eu quero muito poder voltar para os universos da Emily Henry. E assim, poder ler, né, outras histórias que ela cria. Então, nem de conta, eu acabei colocando nessa minha listinha. Porque eu preciso, né, conhecer mais e, né, poder ver se eu vou acabar, né, me apaixonando ou acabar favoritando algum livro da autora, porque a Leitura de Verão eu adorei, eu amei a história, porém, todavia, entretanto, eu não favoritei. Então, quem sabe, né, eu acabe favoritando esse, né? A gente nunca se sabe. Mas é sobre isso. Então é isso, gente. Esses são alguns dos livrinhos que eu escolhi para ler aí até o fim de 2025. Pode acabar acontecendo de eu não ler esse livro, pode ser que eu acabe substituindo por outro. Enfim, pode acabar acontecendo diversas coisas. Mas esses são um dos que eu escolhi de fato, porque realmente eu estou com muita vontade de ler cada um deles, né? Porque são os mais assim, tipo, eu olho e falo, eu preciso e quero ler esses livros. Mas enfim, comente aí no comentário quais dos livros que vocês querem muito ler até o final de 2025, que eu quero muito saber. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Ou às vezes sim, às vezes não, né? Porque às vezes eu chego do trabalho cansada e eu nem dou as caras nos stories. Mas é sobre isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.